Olá, boa noite! Hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de diagnósticos relacionados às causas do zumbido, da hiperacusia e da misofonia. E aí a gente vai trocar umas ideias aí, se vocês tiverem questões e tiverem dúvidas, por favor, coloquem que a gente vai aproveitar para tentar esclarecer. Eu sei que tem muitas dúvidas e muita atenção ao redor da ideia do diagnóstico e da necessidade do diagnóstico. Então, eu quero deixar um pouco mais claro para vocês que sim, o diagnóstico sim é uma parte importante, mas que o tratamento ele sempre pode ser realizado, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho para vocês entenderem isso, independente de um diagnóstico tão direcionado, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre zumbido, pode ser? Então, o mesmo protocolo, na verdade, que a gente vai ter para zumbido, a gente vai ter para hiperacusia, para misofonia e até mesmo para fonofobia. Primeira etapa, o que é a etapa inicial? Vamos procurar um médico otorrinolaringologista e vamos fazer uma avaliação otorrinolaringológica. Então, esse médico vai olhar lá seu nariz, sua garganta, sim, porque a gente tem relação do nariz com a orelha, então sim, a gente precisa avaliar também essa comunicação nariz-orelha. A gente vai fazer exames específicos do ouvido, muitas vezes, obrigatoriamente, com toda a certeza do mundo, para qualquer pessoa que tem zumbido. A audiometria é aquele exame que vai dar lá o limiar auditivo, que é aquele mínimo de som que você consegue reconhecer num ambiente bem silencioso lá dentro da cabine, da caixinha de audiometria. Então, esse é um exame obrigatório, e se você chegar num médico otorrinolaringologista e disser, tô com zumbido, ou eu tô com uma sensação de sensibilidade na minha orelha, o som tá me incomodando, ou eu fico muito nervoso quando eu tenho determinados sons, esse com certeza é um exame obrigatório no processo diagnóstico que você vai fazer, tá? Audiometria. Na audiometria, muitas vezes associada a ela, a gente tem o exame de imetanciometria ou impedanciometria, que ele tem duas fases. Uma, a gente vai verificar como é que tá a região da orelha média. Então, a gente coloca lá uma pressão na orelha do paciente e tira a pressão da orelha do paciente para ver como esse tímpano está se mexendo, como os ossinhos lá dentro da orelha média estão se mexendo, para a gente ter certeza de que não tem nenhum líquido, nenhuma secreção ali na orelha média, que é aquela que fica entre o caracol da audição e o canalzinho aqui, ó, que a gente usa o cotonete que não pode, tá? Então, é uma caixinha, essa caixinha que chama orelha média, ela se comunica com o nariz, então é ela que vai ter essa conversa com o nosso nariz por meio da tuba auditiva, que é uma tuba que chega lá atrás do nariz e da boca e faz essa função de equilibrar a pressão lá dentro da orelha média. Então, o que essa tuba faz? Ela é basicamente uma musculatura que abre e fecha para regular a pressão que tem lá dentro daquela caixinha que é a orelha média, que tem os ossinhos. Então, se eu tô com pouco ar lá dentro, em comparação a lá fora, a pressão tá alterada e os ossinhos não conseguem se mexer e transportar o som da maneira correta. E a gente tem essa sensação de ouvido tampado, como se tivesse uma diminuição da audição ou tivesse ouvido tampado. Então, esse exame ele é importante porque ele vai verificar se esse funcionamento está acontecendo da maneira correta, tá? E dentro do exame de imitanciometria tem uma pesquisa dos reflexos, e aí nessa pesquisa dos reflexos ela é importante porque ela vai mostrar como está funcionando também o nervo facial, o nervo coclear, como está essa passagem de informação de um lado para o outro. Então, são exames que acontecem todos normalmente numa etapa só. Na hora que você vai fazer audiometria, você vai fazer imitanciometria, e nisso vai ser, então, a questão de dar uma olhada como está ali a orelha média, como está o movimento daqueles ossículos e do tímpano, e também essa avaliação desses reflexos, tá? Esse eu diria que talvez seja o exame chave, tá? Qualquer um que tiver sensibilidade, que tiver zumbido, vai chegar no médico otorrino, esse é um exame obrigatório, tá? A partir daí, é possível que a gente tenha outras variações, vamos dizer assim. Então, dependendo de cada
Caso, e aí depende da queixa, do seu relato para o médico otorrinolaringologista, ele, para o diagnóstico dele, ele vai solicitar talvez alguns outros exames. E aí vai entrar o exame de emissões otoacústicas, que é aquele que avalia o caracol da audição, que é a cóclea. Pode ser que ele peça exames específicos para verificar a questão do equilíbrio. Então, verificar o labirinto, verificar como está o teu equilíbrio. E aí, a gente pode ter exames diferentes, desde o VENG, a vetoelectronistagmografia. A gente tem o VRIT, posturografia. Existem exames diferentes e dependendo das suas queixas, esses exames são solicitados ou não. Então, se eles não forem necessários, é possível que eles não sejam solicitados, porque a gente vai fazer exame que a gente não precisa, não é? E também existe o exame que avalia o nervo auditivo, que é o BERA, o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, né? Que é chamado de BERA, que é a sigla em inglês, ou PEAT, que é a sigla em português, do potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Esse vai avaliar se o disparo das células lá no nervo auditivo ele está acontecendo de forma sincrônica, está acontecendo no ritmo que é esperado para ele. Tá? E aí avalia como esse som está subindo lá para o cérebro. A partir daí a gente também pode ter alguns outros exames que vão avaliar como esse som está sendo processado em áreas mais superiores. Às vezes, como esse som está sendo processado, essa informação está sendo elaborada. A gente pode ter pesquisa de como eu estou entendendo e compreendendo os sons, né? Então, do processamento auditivo central, como esse som está sendo, como a fala, como os sons estão sendo processados lá na parte central do meu cérebro. Então, existem alguns outros exames que também são exames específicos, não são os exames gerais e obrigatórios, tá? Eles só serão pedidos caso haja a desconfiança de que tem alguma alteração nessas regiões, para daí se certificar se existe alguma relação dessas alterações com o seu zumbido ou com a sensibilidade auditiva que você está percebendo, tá? Então, existem exames que vão ser não serão gerais, tá? Lembrem-se disso. E aí entram também exames de imagem. É possível que o médico vá lá e solicite exames específicos de imagem. O que são exames de imagem? Tomografia, ressonância, e aí pode ter tomografias e ressonâncias de locais diferentes dependendo das suas queixas. É possível que o médico peça uma tomografia, uma ressonância de mastoides, que é dessa região aqui, que é onde está lá dentro da mastóide, o osso mastóide, que é um osso que a gente tem aqui atrás, bem durão, tá lá a nossa cóclea, né? O caracol da audição, é ali que está a nossa orelha interna, o labirinto. Então, muitas vezes o médico pede para ver como que está a estrutura dessa região. Então, pede esses exames de imagem, ou até mesmo exames para verificar como é que tá essa região. Então, se eu tenho muita queixa de que tô entupido, de que tô com, sei lá, sinusite de recorrência, tenho rinite, às vezes ele vai pedir imagem dessa região para ver se nessas aqui a gente também tem regiões que são arejadas e que muitas vezes fica secreção e que é onde dá nossos problemas de sinusite, de rinite, ou enfim, dá infecções. Então, e podem sim estar relacionadas e causar zumbido, sensibilidade auditiva, tá? Então, esses são exames que, por exemplo, quando você for no médico otorrinolaringologista, ele vai pedir. Uma outra coisa que o médico otorrinolaringologista também vai te pedir vai ser o exame de sangue. Então, a gente tem aí uma avaliação da questão metabólica. Então, vamos lá, essa primeira etapa, o que o médico está avaliando? Ele está avaliando como estão as estruturas, tanto da sua audição quanto dos seus seios da face. Ele está avaliando como está a sua audição, como você está ouvindo, se você está tendo algum prejuízo, alguma perda de audição que possa justificar a sua queixa, porque a gente sabe, por exemplo, que zumbido está muito ligado à perda de audição. E aí, não necessariamente na audiometria convencional, mas às vezes na audiometria de altas frequências, que são aquelas frequências mais fininhas, mais agudas, que a audiometria comum não testa.
Então, existe esse outro exame que se chama audiometria de altas frequências, que eu esqueci até de falar. Às vezes, ali a gente identifica alterações que podem justificar ou podem participar da geração, por exemplo, do zumbido. Tá? Esse é um outro exame que pode ser solicitado. Mas esses exames, então, vão verificar como estão as condições lá dentro da sua orelha, nesse aparelho que é responsável por transportar som, interpretar som, verificar o som, e que está intimamente ligado à geração, às causas, né, do zumbido, da sensibilidade auditiva. Então, isso é um pedaço. Aí a gente vai ter um outro pedaço que vai dar uma olhada, por exemplo, nas questões metabólicas. Aqui a gente tem uma outra etapa. Questões metabólicas, a gente vai ter uma avaliação, por exemplo, do exame de sangue, onde o médico otorrino pode te pedir. Pode não, eu acho que aqui talvez seja assim uma avaliação obrigatória, né? Questão da glicose, da glicemia, e aí existem formas de avaliar muito diferentes. Glicemia, insulina, tá? Ela de jejum, a insulina, a hemoglobina glicada, que avalia como é que tá, como é que é o perfil da tua resposta aí na presença do açúcar, né? Ou da glicose aí no sangue. Alguns médicos solicitam a curva glicêmica e insulinêmica para ver como que tá o processo, como que teu pâncreas responde na presença do açúcar, como que ele trabalha. O médico vai pedir uma avaliação do teu colesterol, porque a gente sabe que esse também é um outro fator que pode gerar, por exemplo, zumbido. Então, o colesterol deixa a espessura do sangue mais grossa, né? Então, a circulação do sangue, ela fica um pouco mais difícil. Como na orelha os nossos vasinhos são muito fininhos, às vezes alterações que para o resto do corpo não faz diferença nenhuma, no caso de não faz diferença nenhuma, não quer dizer que não faça mal à saúde, tá, gente? Não faz diferença nenhuma no sentido eu não sinto nada. Mas lá na minha orelha, a chegada do sangue, da oxigenação que o sangue traz, ela fica reduzida porque o sangue está mais espesso, está com mais dificuldade de circular. Então, ele vai dar uma olhada no colesterol, nos triglicerídeos. Ele também vai dar uma olhada na questão hormonal, então vai verificar como é que está a questão da tireoide, que são hormônios que são importantes para o nosso funcionamento, inclusive para o nosso funcionamento emocional. Então, muitas vezes a gente está lá, sei lá, né, um quadro muito parecido com depressão e, na verdade, é uma disfunção da tireoide. Então, isso é uma coisa que é muito importante de ser avaliada. Inclusive, a gente na área da psicologia, quando o paciente chega com queixa de depressão, a gente pede para olhar esses exames também, tá? Porque eles têm essa relação. Eles também trabalham muito intimamente com o funcionamento de algumas áreas do nosso cérebro e algumas neuroquímicas aí do nosso cérebro que regulam as nossas emoções, tá? E aí ele pode também pedir exames hormonais específicos dependendo da tua queixa, da idade, do que está acontecendo com você. E aí tem algumas vitaminas que normalmente a gente fica de olho, né? O zinco, a B12, a vitamina D. Então essas são sempre assim um olho grande em cima, elas têm uma função muito íntima com o cérebro e com o ouvido. Então a gente tem algumas pesquisas que já comprovam que elas podem ter uma ligação aí com o zumbido, né, e impactar um pouco nessa questão do funcionamento aí da nossa via auditiva, tá? Então, nisso a gente teria aí os fatores metabólicos para a gente tentar identificar. Eu quero que fique claro aqui, a gente falou das questões auditivas e falou das questões metabólicas. Eu quero que fique claro uma coisa quando a gente fala de zumbido e sensibilidades. Muitas vezes o paciente chega para mim e diz, tem uma pequena alteração, mas ela é tão pequena que não faz diferença. Ou, ela é uma alteração normal para a minha idade. Olha, tem alteração, esta alteração já pode justificar o aparecimento desses sintomas, tá? Então, qualquer alteração, mesmo que mínima, mesmo que justificável, vamos usar esse termo para a sua idade, então você tem aquilo que a gente chama de presbiacusia, que é uma perda de audição em função da idade, que a gente vai perdendo a audição à medida que a gente vai envelhecendo.
como a gente vai perdendo, enfim, né, os nossos colágenos, a gente vai perdendo a visão, às vezes a gente tem a tal da presbiopia, que é a diminuição da visão em função da idade, aqui ó, né, então a gente também tem isso com o ouvido, então a gente tem esse processo. O que define isso no caso do ouvido? A nossa genética e a maneira como eu conduzi a vida, então como está a minha saúde geral. E isso inclui a questão metabólica, porque lembra, quanto mais eu deixo o meu sangue bem, eu não tenho problema de glicose. A glicose, para vocês terem ideia, diabetes, quando ela está descontrolada, descompensada, ela pode lesionar, machucar a orelha e gerar perda de audição. Então a gente acha que as alterações de glicemia, não, eu sei de pessoas que têm alterações de glicemia, tem problemas nas extremidades, sensibilidades e tal, mas também tem perda de audição em função de diabetes, de alterações glicêmicas mais descontroladas, tá? Nelas menos descontroladas, não precisa ser uma diabetes nem nada disso, pode justificar, por exemplo, o aparecimento do zumbido. Tá? Então, o que eu quero que fique claro é que às vezes pequenas modificações, às vezes você diz assim, tem uma pequena alteração aqui do colesterol, mas é coisa pouca, mas durante o percurso do tratamento, a gente sim vai avaliar, eu vou falar sobre isso, nós vamos conversar sobre isso, eu vou passar algumas orientações, não medicação, que não é minha área, né, e muitas vezes não precisa de medicação, às vezes ajustes que você faça na sua rotina diária, já resolvem a questão. Já resolve a questão da glicemia, já resolve a questão do aumento do colesterol, por exemplo, enfim, tá? Então, tenham isso em mente. Pequenas, mínimas alterações, muitas vezes já explicam. Então, se você tem uma mínima alteração e entende que isso, não, isso não tá ligado, pode estar sim, tá? Lembrando que são alterações que vêm de um quebra-cabeça. Só a perda de audição ali sozinha justifica, isso aqui é normal para minha idade, então todo mundo da minha idade teria que ter zumbido. Tem um quebra-cabeça, tem outras coisas que se somaram aí nessa história para o surgimento, por exemplo, do zumbido, tá? Então, a questão metabólica, a questão auditiva, a questão metabólica, as vitaminas, tá? Os hormônios, que tem essa ligação também bastante íntima, o hormônio hoje, funcionamento do corpo como um todo, né? A gente tem as questões do sono, que precisam ser avaliadas, que também fazem parte do processo do diagnóstico. Muitas vezes o paciente chega para mim e diz, eu nunca dormi bem. Não foi agora depois do zumbido. Mas lembrem o seguinte, zumbido, por exemplo, é um quebra-cabeças. E nesse quebra-cabeças, uma das pecinhas é o sono, ela já existia há muitos anos. Talvez, se outros fatores não tivessem entrado nesse quebra-cabeça, o zumbido não teria aparecido ali. Mas entraram os outros fatores e o sono participa desse processo, porque é um somatório também. Então, noites mal dormidas, insônias, dificuldades com relação ao sono, a gente tem que também dar um olhar atencioso a isso, às vezes entrar com assim, possibilidades medicamentosas, muitas vezes a própria higiene do sono já ajuda. Eu tenho usado com muito sucesso, com bastante resultado positivo, a fotobiomodulação, né, e que tem as estratégias específicas para a questão relacionada ao sono, quando a gente utiliza nessa direção, por exemplo, também é um fator que pode auxiliar. Então, buscar uma regulação do sono e avaliar o sono, questionar ali as questões relacionadas ao sono, também faz parte do diagnóstico do zumbido, tá? Como está a sua saúde em geral, o que inclui a atividade física, e aqui eu volto para essa questão. Por que a atividade física é tão importante? A gente tem muita liberação química, a gente tem uma questão de saúde completa do corpo, né? Então a gente tem aí fatores que a gente sabe que tem uma relação bastante íntima. Hoje o sedentarismo talvez seja um dos maiores maus que a gente tem para a nossa saúde, né? E não justifica hoje em dia, com todo o conhecimento que a gente tem, se vocês forem qualquer médico, a questão da atividade física vai ser um ponto. No caso do zumbido, isso também é uma parte importante no processo do diagnóstico. Para muitas pessoas, a atividade física talvez gere um aumento do zumbido, uma percepção aumentada do zumbido. Normalmente, nesses casos, eu sugiro que você converse com a pessoa que está te acompanhando e monte estratégias. Ao invés de parar com a atividade física,
a gente cria estratégias, tá? Eu normalmente com os meus pacientes, eu não interrompo a atividade física, eu posso até mudar a atividade física, graduar a intensidade dessa atividade de início ou manter, aí depende de caso para caso. Então tem alguns casos que eu digo, ok, vamos lá, toca o terror mesmo, vai aumentar um pouco depois, a gente vai virar essa jogada, porque eu sei que depois de um tempo isso para de acontecer, né? E tem algumas situações em que tem outros componentes e aí a gente faz um processo gradual de exposição e um processo gradual de retorno ou de tomada de atividade física, de rotina de atividade física. Então isso a gente vai estudando aí individualmente, mas é parte do diagnóstico a gente avaliar se existe esse processo e é parte do tratamento a gente colocar atividade física na jogada, tá bom? Isso vale para hiperacusia também e isso vale para misofonia também, porque a atividade física também vale para hiperacusia e para misofonia, é sensibilidade, não tem... Primeiro, porque na hiperacusia a gente tem aí uma alteração central, de via auditiva central. Então, qual é a questão que combina os três? Todas essas três situações são alterações do cérebro, tá? Alterações do cérebro, entendam aqui, eu não estou dizendo lesão em cérebro, não tem lesão, não tem um dano no cérebro de vocês, de forma alguma, não é isso. Alterações no sentido de que ele está hiperfuncionante, existe aí uma neuroquímica que não está tão favorável, que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando eu tenho insônia, a neuroquímica do meu cérebro está alterada, tá? Então eu tenho um cérebro funcionando de uma maneira diferente. A mesma coisa acontece nessas três situações, só que são áreas do cérebro diferentes, tá? No caso da hiperacusia, a via auditiva, ela está com uma sensibilização, como se ela fosse um fio desencapado. E aí qualquer coisa que entra lá, entra com muita força, com muita intensidade. Então, também a atividade física, quando a gente tem um caso de hiperacusia, é uma coisa importante de ser avaliada e de fazer parte do nosso tratamento, porque a gente tem aí uma via que demanda química desse cérebro, e a atividade física tem uma regulação química muito interessante pra gente, tá? E que a gente gosta bastante do efeito dela, da modulação que a atividade física te gera, tá? A gente vai avaliar também a história desse paciente. Então, o que é a história desse paciente? Doenças prévias. Eu tive uma situação X lá atrás, uma gripe forte, uma sinusite diferente, eu fiquei internado no hospital. Avaliar questões ligadas a trauma, bati cabeça, eu tive um acidente de carro, eu tive uma situação de chicote, eu tive, enfim, qualquer situação que possa mudar o bem-estar físico e situações mais pontuais, muitas vezes até ligadas a dentes, a boca. Então, sei lá, eu arranquei um dente, eu perdi um dente, eu fiz um implante, eu fiz alguma mudança. Às vezes a gente tem uma ligação de mexidas nessas regiões que também podem estar relacionadas ao surgimento do zumbido, da hiperacusia ou da sensibilidade, tá? Que mais? E a gente vai, obviamente, aqui não tem como não falar disso, no processo de diagnóstico, avaliar como estão as questões emocionais do nosso paciente, como eram, como estão, tá? Porque lá atrás fala muito de mudanças que podem até ter acontecido para estar hoje numa situação talvez não tão favorável, que não é comum a essa pessoa, ou muitas vezes um perfil que já existia previamente. Então a gente vê com bastante frequência um perfil muitas vezes ansioso, um perfil de maior preocupação, um perfil de muito medo com relação à doença, enfim, muito ligado a esse perfil talvez um pouco mais negativo, né? A um zumbido mais incômodo. Então isso é uma das coisas importantes de a gente avaliar. E indispensavelmente a gente avaliar se esse paciente está numa situação de uma ansiedade, de uma depressão, se ele tem alguma outra questão ligada, se é um momento de estresse intenso, um burnout, né, que
tá ligado aí também à via da ansiedade. Por quê? Porque isso precisa ser levado em consideração na hora que a gente for montar a nossa estratégia de tratamento, tá? Então, esses eu acho que seriam, assim, as varreduras indispensáveis, tá? Ligadas à avaliação das sensibilidades e do zumbido. No caso da misofonia, é bem provável que a gente não encontre alteração, eu vou dizer, em quase nenhum desses exames, tá? A gente não vê na literatura e na prática clínica a misofonia como uma decorrência de alterações específicas do metabolismo, alterações auditivas, a gente não tem essa ligação. Pode estar relacionado, assim, alterações de trauma craniano, coisas assim, aí sim, que já é uma via mais central, tá? Mas isso, no caso da misofonia, é provável que esses exames tenham resultados normais, não esteja relacionado ao surgimento da misofonia. É provável que no caso da misofonia, na avaliação das questões emocionais, do sistema límbico psicológico desse paciente, a gente encontre alguns outros fatores, até por toda a descarga difícil e complexa que a misofonia acaba trazendo para as pessoas, e a gente provavelmente ali é onde a gente vai encontrar talvez algumas, o que a gente chama de comorbidades, então algumas outras patologias que podem vir junto, tá? Não são decorrentes, não são causadas, mas podem vir juntos com a misofonia, como transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, tá? Então, isso são algumas das questões emocionais que a gente vê com muita frequência acontecendo em conjunto com a misofonia em muitos dos pacientes. Diferente do zumbido e da hiperacusia, onde a gente vê também essas questões, não é que não tenham, mas a gente vê muitas questões relacionadas às alterações auditivas. Então, aquela primeira parte do diagnóstico que a gente falou das alterações auditivas, da avaliação auditiva, é muito frequente a gente encontrar coisas ali, mesmo que pequenas, eu volto a dizer, mesmo que sutis, que você entenda, ou que talvez o médico disse para você, não, mas isso não está relacionado. Está, sim está, tá? Até porque a gente sabe que muitas vezes alterações temporárias, a gente sabe que de pacientes, de histórias de pacientes que tiveram otites, uma sinusite mais severa, que não ficou com aparente sequela auditiva, porque no exame não aparece alteração, tá? Isso nos exames que a gente tem hoje em dia, a gente não sabe se a gente consegue avaliar com tanta precisão assim. Então, isso é o que a gente precisa deixar claro. Os exames que a gente tem hoje em dia pode não aparecer nenhuma alteração, mas o que pode ser sinal de que foi alguma questão temporária ou de que deixou alguma coisa tão sutil que nem sequer aparece nos exames, mas que talvez tenha ali alguma alteração, tá? E que a gente não consegue identificar nos exames. Então, alguns estudiosos tendem a dizer que sempre tem alguma questão, uma cicatrizinha ali na via auditiva, sabe? Mesmo que não apareça no exame, é como se tivesse alguma coisa que a gente talvez não conseguisse nem sequer com os exames que temos identificar, mensurar nesse momento. Mas que sempre tem um componente auditivo. Alguns autores dizem isso. Outros dizem que pode ser, olha, aconteceu lá naquele momento e isso já se resolveu, mas deixou como resposta, como cicatriz, a gente pode pensar também dessa forma, o zumbido, né? E aí a gente tem que trabalhar em cima dessa cicatriz, dessa percepção que ficou, tá? E aí é uma outra coisa que eu quero deixar muito claro para todo mundo. Independente, primeiro, eu acho muito pouco provável que a gente não encontre nada na sua história e nos seus exames, tá? Eu ouso dizer que eu nunca encontrei nenhum paciente que eu não encontrasse nada que justificasse, tá? Então, cuidado, porque muitas vezes quando dizem, ninguém acha nada, eu não tenho um diagnóstico, às vezes um olhar um pouquinho mais preciso vai explicar. Agora, muitas vezes o que se encontra não é o que vai se tratar. O que eu quero dizer com isso? Encontrei lá uma pequena alteração na minha via auditiva. É uma alteração que eu não tenho como tratar. Hoje eu não tenho ainda nenhum remédio que reverte
uma alteração na minha veia auditiva, tá? Lá na cóclea, tá? Eu tenho algumas células lá que não estão funcionando bem. Eu não tenho nenhum remédio ainda hoje que possa reverter esse mau funcionamento dessas células, tá? Se estuda muito para isso e existem muitas possibilidades relacionadas a isso, devo dizer a vocês, tá? Para nossa alegria, tem coisas que parecem ser muito promissoras. Vamos ver como é que elas vão sair no mercado de verdade, tá? E que estão em testes já em fases até bastante avançadas. Tá? Então, vamos ver. Eu não tenho contato, não sei, eu só fico lendo os artigos. Então, o que eu sei é por meio de artigos. Mas, enfim, hoje a gente não tem. Isso não me impede de tratar. Tá? Então, tenham isso em mente. O fato de eu não conseguir tratar a causa, porque a causa hoje eu não tenho um recurso para reverter essa causa, porque a minha alteração auditiva é mínima. Ninguém vai pensar, por exemplo, num aparelho auditivo para compensar, porque o aparelho não vai chegar ali, não vai trabalhar aquelas frequências onde eu tenho alteração. Ainda assim eu posso tratar o zumbido, ainda assim eu posso tratar a sensibilidade auditiva. No caso da misofonia, não está ligada à perda de audição. A gente não vê essa relação, então quando a gente trabalha misofonia, a gente vai direcionar a nossa atenção para o sistema límbico, para o sistema emocional, para a parte psicológica da questão, tá? No caso do zumbido e da hiperacusia, a gente sim também trabalha a questão psicológica, até porque muitas vezes vocês podem dizer isso talvez mais do que eu, inclusive, o quanto isso pode impactar ali as nossas emoções, o nosso equilíbrio emocional, a nossa parte psicológica, emocional, e muitas vezes é necessário que a gente trabalhe isso também, porque lembra que ela também é parte da geração desse som, da geração dessa sensibilidade, então muitas vezes ela precisa ser tratada justamente para tirar esse som, para retirar essa sensibilidade, tá? E esqueci de contar uma parte importantíssima, indispensável da avaliação, a parte muscular, gente. Então, uma parte indispensável para a gente avaliar se esse zumbido tem componente somatosensorial, se essa hiperacusia tem um componente somatosensorial, uma parte muscular, então essa parte de musculatura, costas, cabeça, pescoço, região aqui da articulação temporomandibular, isso tudo a gente avalia também, porque pode ser uma das causas. Então, no processo de diagnóstico, a avaliação da parte muscular aqui é super importante e é uma parte que também a gente consegue tratar, tá? Então, lembrem-se disso, por mais que as causas ali específicas, achei aqui uma coisa na minha audição e ela não tem um tratamento específico para isso, eu ainda assim posso tratar o zumbido, tá? Por quê? Porque a gente tem uma alteração de via auditiva, no caso da hiperacusia. No caso do zumbido, a gente tem áreas do cérebro que a gente sabe que estão em hiperativação. A gente tem alterações da onda alfa no cérebro e tudo isso é possível de ser tratado. Então, é importante que a gente lembre que tem outras formas de eu tratar o próprio sintoma, independente da causa. Então, eu tenho como tratar o resultado que resultou daquela alteração. O que resultou daquela alteração? A sensibilidade, o zumbido. Eu tenho como tratá-los, independente da causa. É lógico, é óbvio que uma boa pesquisa, que é indispensável, é necessário, é inquestionável que a gente faça um bom diagnóstico, porque muitas vezes é ali que mora a solução, né? Então, mesma coisa de a gente, sei lá, vou ignorar o sono, né? E eu começo a tratar esse meu paciente, mas eu não dou bola para o sono. Ali eu deixei de tratar uma causa que é super importante e que se nesse processo diagnóstico eu não dei relevância para a questão do sono, ele passou desapercebido e talvez isso impeça que o meu paciente tenha um benefício maior do que ele poderia ter do tratamento, porque a parte do sono não foi atendida aí nas coisas que eu coloquei nesse rol, nesse protocolo que eu tenho de tratamento para oferecer para ele, tá? Então, sim, o diagnóstico é uma parte indispensável, importante, mas lembrem-se, para vocês que têm essa sensação, primeiro, de que não acharam nada, eu acho muito questionável, muito questionável, tá? Nem que seja na história de vocês, na hora que o zumbido apareceu, lá atrás, a gente vai ter fatores que a gente consegue ali, com certeza, mapear e linkar ali ao surgimento do zumbido. Tá? Independente de eles nesse momento serem tratáveis ou não, o zumbido, a sensibilidade podem ser tratados, tá? Então, que fique isso, por favor, na cabeça de vocês, tá? Diagnóstico é extremamente importante,
ele precisa ser um diagnóstico amplo, ele é um diagnóstico de saúde física geral, sim, tá? Vai mexer com muitas coisas, vai mexer com sono, vai mexer com como é que tá o teu equilíbrio emocional, com um monte de questõezinhas, com a parte muscular, com a tua rotina de atividades físicas, com tudo isso, mas ele, independente de a gente conseguir tratar naquilo que a gente identificou diretamente, ainda assim a gente pode tratar o zumbido, tá bom? Vou aqui então para as colocações que vocês estão deixando aqui para a gente poder esclarecer. Eu acho que da minha parte, eu acho que eu cobri tudo. Desculpa os formatos sensorial, Senhor de Deus. Então, o Danilo colocou aqui, o otorrino pediu o exame e deu muito alto cortisol, um pouco mais alto do que o normal, encaminhou para o endócrino. Isso, o cortisol, ele é um hormônio que muitas vezes, tá, não é só isso, mas muitas vezes quando ele tá elevado, ele é sinal de estresse, tá? Então sim, vá no endócrino, mas avalie aí dentro da cabecinha se você tá num período mais ansioso, se você tá mais estressado, se você, enfim, tá com mais dificuldades aí relacionadas à sua emoção, porque isso pode ser um dos fatores, tá? E aí buscar ajuda para isso também, tá? Porque às vezes a gente consegue regular ou ajudar na regulação desse cortisol e precisa com os nossos hábitos, tá? Aqui a Chiareto colocou, doutora, faz tratamento vestibular com exercícios e medicação, mas percebo que quando faço o zumbido aumenta. Olha, se você tem tontura, o tratamento vestibular, que ela fala, provavelmente é reabilitação vestibular, reabilitação labiríntica. São alguns exercícios que a gente faz para regular o labirinto. Então, muitas vezes, quando a gente faz esses exercícios, são exercícios que vão provocar o labirinto, provocam com segurança, não vão causar uma crise, não vão causar uma tontura, mas eles são exercícios que têm a função de provocar, né, ali o labirinto para que ele possa se regular, para que o córtex, para que a compensação central, para que o cérebro que lê essas informações que eu estou provocando consiga se regular. Muitas vezes isso gera um desconforto, mexe com o labirinto, mexe com esses órgãos e pode gerar sim um aumento temporário, tá? Curto, não é um aumento que deve ser muito longo do zumbido, tá? O que eu te sugiro, não sei há quanto tempo você tá fazendo, mas dependendo do tempo que você tá fazendo, insiste, tá? Porque a tendência é isso diminuir e cessar, e aí você tem uma melhora tanto das questões labirínticas, e se as questões labirínticas também estão ligadas ao zumbido, é possível que o zumbido também tenha uma melhora, tá? A Sônia colocou hiperacusia em crianças autistas, nível 1 tem tratamento? Tem sim, tá? A hiperacusia sempre pode ser tratada, tá? E a gente precisa ver se é só hiperacusia, se tem uma misofonia, se tem uma fonofobia aí associada, porque são também condições que podem vir aí associadas com quem tem autismo, mas sempre pode ser tratado, tá? A Cláudia colocou surgimento de zumbido após as vacinas contra a Covid, infelizmente isso pode acontecer, a gente sabe de alguns casos, né, que a literatura relata, eu já tive em consultório de pacientes que têm alterações auditivas, perda de audição, tá? Toda e qualquer vacina que a gente faz pode ter efeitos colaterais, tá? O que acontece é que algumas vacinas da Covid em algumas pessoas podem gerar isso, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nenhuma, isso aqui não tem nenhuma direção zero política, porque Deus me livre, mas também não tem nenhum pró, favor ou contra a vacina, tá? Tô colocando dados da ciência e dados da prática clínica e são fatos, tá? Isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer vacina, quer dizer que toda vez que a gente faz vacina, e a vacina do Covid inclui nessa, a gente tem ali uma porcentagem mínima que pode ter alterações, tá? E na vacina do Covid, infelizmente, alterações da via auditiva, alterações da orelha, e aí o zumbido como consequência pode ser uma das questões, sim, tá? A Mari colocou assim, doutora, estou investigando, tenho todos os sintomas que condizem com síndrome do tensor do tímpano, ouvido tampado, hiperacusia, zumbido do tipo bater de asas de borboleta, vibrações dentro do ouvido. Olha, Mari, parece mesmo, tem uma coisa
muito bacana para te dizer, normalmente tem uma boa resposta ao tratamento, tá? Então é um tratamento onde a gente vai tratar a parte muscular, logicamente, né? O tensor do tímpano, ele fica lá, é um musculinho que fica lá e contrai o tímpano, né? Protege a gente de sons altos, contraindo ali a nossa musculatura, o tímpano ali na região dos ossinhos, naquela caixinha ali que eu falei para vocês que é a orelha média. E muitas vezes esse músculo, como outros músculos do corpo, ele entra numa contração alterada. E a gente precisa regular essa contração. Essa contração, como está lá dentro da orelha, ele pode gerar zumbido, tá? E tem tratamento, tá? A Mari colocou, tem DTM, bruxismo e transtorno de ansiedade. Então, ó, são coisas que se conversam bastante, tá, Mari? DTM, bruxismo e ansiedade muitas vezes têm uma relação muito íntima, tá? Muito provavelmente elas já existiam antes do zumbido e talvez o que aconteceu foi que aí numa junção, num momento específico isso tenha se exacerbado e aí trouxe como consequência o zumbido. O que eu te sugiro? Procura um bom profissional, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta para tratar essas questões. Um dentista, muitas vezes é recomendado o uso de placas mio-relaxantes para que você possa proteger mais a região dos dentes e essa contração muscular para que você possa ter um apoio. E se eu puder te sugerir, trabalhe a questão da ansiedade. Óbvio que eu sempre vou puxar para esse lado, eu como psicóloga também, além de fonoaudióloga, eu entendo que as questões emocionais, elas ou nos puxam super para cima e transformam a nossa vida e nos tiram muitas vezes de muitos buracos, ou elas nos empurram para baixo e são capazes de nos afundar definitivamente em situações em que a gente poderia estar vivendo uma realidade muito diferente. Então, hoje a gente tem níveis de ansiedade muito fora da realidade, a gente tem aí uma comunidade muito ansiosa, nós todos temos uma estrutura de funcionamento extremamente ansiogênica, tudo é para ontem. Eu tenho isso, vocês têm isso, eu tenho certeza que todos nós, né? A gente quer resposta rápida, a gente quer soluções rápidas, a gente mandou uma mensagem, a gente quer que isso se resolva para ontem. A gente está muito preocupado com o futuro, a gente é estimulado constantemente a se preocupar. Se eu ligar a televisão, o que eu vou consumir vão ser conteúdos que provavelmente vão me fazer consciente ou inconscientemente provocar preocupações e ansiedade. Então, trabalhar essas questões, ter consciência de si, conseguir se autorregular é algo que hoje eu diria que é extremamente precioso, muda a vida, muda a sua relação com seja lá o que você está tendo, dor crônica, fibromialgia, zumbido, hiperacusia, alterações infinitas, queda de cabelo, o que você tiver, eu hoje ouso dizer que a questão emocional ela tá ligada. Eu nunca me esqueço quando eu entrei no vestibular, meu pai me falou uma coisa, quando eu passei na faculdade, ele me falou, você está fazendo a profissão do futuro, todo mundo no futuro vai precisar de um apoio psicológico. E eu acho que hoje mais do que nunca eu lembro dessa frase dele, porque eu acho que ele realmente tem razão, assim, eu acho que todos nós podemos nos beneficiar de um suporte psicológico, tá? Não tô dizendo que todo mundo precisa, que tem, que é uma obrigação, mas eu acho que todo mundo poderia se beneficiar de um espaço ali para trabalhar essas questões e nesse caso, mais do que tudo, tá? Então sugiro você buscar, se já não faz, né, buscar esse apoio que pode ajudar, tá bom? Doutora, quem tem zumbido pode tomar creatina, porque eu pedalo e faço musculação. Olha, Dora, eu nunca vi nenhuma pesquisa que fale contra, tá? Tudo que eu sei da creatina, se é bem adequada e bem indicada, eu não acho nenhum efeito deletério, tá? Então, nunca li nada contra, não tem nada para falar de mal da creatina, até onde eu sei, não temos nenhuma relação prejudicial, tá? Tudo bem equilibrado, por que não, tá? Tiago, minha dúvida é se a radiação do Wi-Fi e rede celular pode aumentar ou causar zumbido, no caso, deixar o celular na cabeceira da cama, essa é a minha dúvida. Olha, Tiago, existem alguns estudos que não conseguem fazer essa relação
direta, tá? A gente não consegue comprovar isso, que é o celular do lado da cama que está causando zumbido, ou se tem essa relação ou não. Mas dentro da neurologia, a gente já tem estudos que corroboram o prejuízo de a gente manter o celular próximo à cabeça, tá? Então, sim, eu te sugiro, se eu puder te fazer uma sugestão, independente de zumbido ou não, para sua saúde geral, sua saúde neurológica, e aí eu acredito que nessa dança o zumbido possa entrar, eu não manteria o celular próximo à cabeça, tá? A gente tem alguns estudos dentro da psicologia que mostram que se você mantiver o celular dentro do quarto, você tem alteração do seu sono. Tá? Então, na neuro, o que o pessoal recomenda é que o seu celular não fique no seu quarto, que a presença do celular não tá ali, não, você não precisa estar mexendo, você não precisa estar nada, você está dormindo, o celular está no quarto, longe da sua cabeça, já está ali um prejuízo para a qualidade do seu sono, um prejuízo para a sua saúde em geral. Então, não, em relação ao zumbido, eu nunca vi nada que conseguisse comprovar, mas em função dessas questões, né, eu acho que o celular longe sempre é muito mais válido, muito mais interessante pra gente, tá? A rede de Wi-Fi, acho difícil, a gente não fica ligando e desligando, né, na hora que vai dormir e tal, mas enfim, se pelo menos a gente conseguir manter o celular longe, já é uma boa. Eu já vi pesquisas mostrando que a pessoa, na hora de trabalhar, tinha um baixíssimo rendimento, e aí começou a tirar o celular do local de trabalho, não é que ela mexia no celular, tirou o local do celular de trabalho e desabilitou, por exemplo, o WhatsApp do computador. E aí não houve melhora no rendimento. E essa pessoa era um home office, tá? E essa pessoa deixou o celular no carro, o rendimento foi absurdo, sabe? E quem estava avaliando era um avaliador neutro, era o chefe. Então, assim, não tinha nem, assim, ele dizer, eu melhorei meu desempenho. Não, o chefe disse, nossa, aconteceu alguma coisa, o desempenho agora, tipo, estourou. Era um cara capacitado, mas que não rendia. E aí o desempenho estourou. Então, até isso, pra você ver o celular próximo, mesmo que eu não mexa, mesmo que eu não nada, a existência dele tem um impacto, né? É uma coisa muito bizarra. Enfim. Aqui estão falando de medicação, que iniciou a medicação e que o zumbido pode ter aparecido. Clay, eu tenho muito cuidado com isso, porque às vezes eu não posso dizer que foi a medicação, inclusive são medicações que são usadas, eu inclusive já usei essa medicação que você colocou aqui, quando eu tive uma neuropatia por herpes, tá? Uma função um pouco diferente, mas indica essa medicação, me salvou a minha neuropatia, e eu não tive nada. Tá? Não tive zumbido, não tive nada dela. Eu usei por um período bem mais prolongado do que você. Eu ouso colocar na conta da ansiedade, tá? E não na conta da medicação. Mas eu ouso, tá? Eu não posso te garantir nada, obviamente, mas pelo que a gente vê do uso dessas medicações, eu acho que nesse caso, 3 dias de uso e tal, é muito pouco provável, tá? Medicações assim que tratam ansiedade, que tratam depressão, a gente sabe sim que tem algumas que não são tão indicadas e tal, e normalmente também é com uso contínuo, tá? Um uso um pouco mais prolongado. Então, acho muito pouco provável, você estava ansiosa, você usou para isso, então acho que você já tinha um quadro ali, lembra das pecinhas do quebra-cabeça, já meio que montado. Então, pode ser que essa medicação tenha sido a gota final, né? A pecinha faltante no quadro, pode, mas ela sozinha, acho pouco provável, tá? Tem outras coisas aí nessa história que devem ser investigadas, tá? Diagnosticadas. Juliana, zumbido tipo vibração pode ser de origem muscular? Pode sim, Ju, tem que avaliar, tá? Sônia, problema de processamento auditivo com audiometria, ok, tem tratamento? Com certeza absoluta, tá? Alterações do processamento auditivo central são alterações de como o cérebro processa as informações sonoras lá no cérebro. Tem todo um processo de codificação, de decodificação. Então, a informação sobe, a informação desce, né? E como é processado, de onde vem o som, qual a característica desse som, de qual orelha que tá vindo o som. Tá vindo um daqui, um dali, eu separar de quem vem o quê. Isso é o tal do processamento auditivo central. Isso tudo é a parte depois que esse som subiu ali pela minha orelha,
Isso tudo o cérebro faz essa parte. E muitas vezes nesse processo dessa informação existem falhas. E aí, se você exercitar isso, fizer um tratamento adequado, direcionado para isso, você pode regularizar isso sim, tá? O pessoal aqui tá tratando bruxismo e tal. Cela Matos, labirintite causa zumbido? Então, vamos lá. Primeiro, labirintite, muito provavelmente é o termo que o médico usou, né? Mas não é o que você tem. Labirintite é uma doença super rara e super grave, que é uma inflamação no labirinto. A gente, não é obrigação sua saber, tá? Tanto é que eu tenho certeza que você ouviu do médico e tá tudo certo, tá? Só vou esclarecer, porque se vocês virem isso em algum lugar, eu não posso reproduzir essa informação labirintite. Eu tenho que contar como é de fato, tá? A gente chama de uma doença do labirinto, uma labirintopatia, que aí existem dezenas de causas, tá? A labirintite seria uma delas, super grave, super rara, mas é o termo que a gente usa no dia a dia e que precisa mudar, porque na verdade a gente não tem uma inflamação no labirinto, não uma labirintite, a gente dá o nome dessas dezenas de coisas, tudo o nome é labirintite. Não pode ser, a gente tem que saber o que é que tá acontecendo no meu labirinto, tá? Dar um nome geral para ele sem eu saber o que é, não me ajuda a tratar. Tá? Então, alterações no labirinto, sejam elas de qual característica forem, algumas delas podem sim estar relacionadas ao zumbido, tá? E aí, o que está gerando a alteração no labirinto também pode ser causa do zumbido, tá? Então, sim, as alterações que geram alterações do equilíbrio, alterações lá no labirinto, também podem gerar zumbido, tá? De nada, Dora, é um prazer, eu espero que tenha ajudado. A minha ideia é essa, a gente poder levar informação, tranquilizar os corações, encontrar aí caminhos juntos. Cirlei Rose, já fiz 5 sessões de reabilitação vestibular, não tenho sensação, mas ainda tenho sensação de tontura. Na primeira crise com 2 sessões, os cristais voltaram no lugar, mas às vezes está complicado. Então, muito que você está me falando aqui dos cristais. Cristais fora do lugar é uma doença que chama, uma alteração que chama vertigem posicional paroxística benigna, VPPB. E aí quando a gente tá com essa alteração no labirinto, que é a VPPB, lembra que tem dezenas de alterações, tá? A VPPB é uma delas, e ao contrário da labirintite, que é super rara, a VPPB é super comum, tá? Ela acontece, sei lá, talvez 80% dos casos de alteração lá no labirinto são esses cristais que se soltam e ficam andando ali no labirinto e provocando tontura. E aí, muitas vezes, a gente faz manobras no paciente para recolocar esses cristais no lugar, dependendo de onde esse cristal tá, se ele tá no canal anterior, posterior, lateral, enfim, a gente vai lá e faz uma manobra ou outra manobra para reposicionar, recolocar esse cristal no lugar. E aí, na hora que ele coloca esse cristal no lugar, muitas vezes, em uma manobra, tudo fica bem. Muitas vezes, uma manobra só não resolve, eu tenho que fazer 2, às vezes eu tenho que fazer 3 manobras. E muitas vezes, as manobras não resolvem a situação, eu preciso fazer uma reabilitação labiríntica, uma reabilitação vestibular. O que eu tenho que ter em mente? A reabilitação labiríntica, ela vai tratar cérebro. Então, eu não vou ter uma resposta imediata. Então, a gente costuma dizer que em torno de 3 semanas a 1 mês para a gente ter uma resposta mais palpável, tá? Da reabilitação labiríntica. Algumas pessoas percebem antes, assim como na manobra. Às vezes uma manobra resolve, né? Às vezes não. A reabilitação labiríntica, algumas pessoas percebem um benefício já anterior, algumas pessoas percebem um benefício só depois de mais sessões, né? Do que 3 semanas ou 1 mês. Então, depende muito de pessoa para pessoa. Então, se a indicação estiver adequada, eu sugiro para você mantenha, persista, porque é um bom caminho, tá? E às vezes realmente leva um pouco mais de tempo, tá? Ó, se ela falou que tem uma perfuração aqui no tímpano, então tem que observar essa perfuração. Isso pode causar zumbido, pode estar ligado à causa do zumbido, tá? Lembra que zumbido é quebra-cabeça, tá? A perfuração pode ser um dos fatores e tem que avaliar o que mais que pode estar relacionado aí e até avaliar o que causou essa perfuração. Se foi uma alteração no nariz, alguma coisa assim que ainda pode estar persistindo, ou se eu tenho uma alteração lá na minha orelha média que ainda pode estar persistindo, se eu tenho alguma alteração na pressão, na tuba, no equilíbrio, que ainda pode estar persistindo, porque isso também pode estar relacionado à presença e à manutenção desse zumbido, tá?
A Thelma colocou se o aparelho auditivo ajuda no zumbido. Sim, se o aparelho bem indicado e bem ajustado, sim, ele é uma grande ferramenta para tratamento do zumbido. Isso não quer dizer que eu coloquei o aparelho e eu saio sem zumbido, isso é uma fantasia, e por mais que a gente fale isso para os pacientes, eu no consultório coloco o aparelho em alguns pacientes quando tem essa indicação. Por mais que eu explique isso, às vezes eu sei que a gente cria uma expectativa e que eu vou botar o aparelho e aí na hora que eu colocar o zumbido vai embora. Não funciona assim, é possível que para uma pessoa ou outra isso aconteça, o que eu acho bárbaro, a gente vibra de felicidade, mas não é para a grande maioria. Lembra que o que o aparelho faz é devolver a audição lá para o cérebro, então como a região aqui periférica não está conseguindo enviar essa informação para o cérebro, a gente usa um aparelhinho que faça essa função, não é uma orelha normal, né? Não é a minha orelha, mas ele joga essa informação lá para o cérebro, e o cérebro recebe essa estimulação de novo, e aí aquela hiperagitação que ele estava, aquela organização toda que ele fez por causa da ausência do som, que é o que causava zumbido, vai se reorganizando novamente, e a tendência é esse zumbido baixar ou até acabar, por que não? Tá? Então isso também não acontece do dia para noite, não é uma coisa que eu coloquei e pronto, no outro dia eu tô zerada. Tá? Mas para muitos casos, uma indicação bem interessante que sim, pode trazer resultados bem interessantes. Lembrando, já que estamos falando de diagnóstico, que talvez existam outras questões que são vistas no seu diagnóstico que precisam ser atendidas também. Então, se eu tenho uma perda de audição, mas eu também tenho uma questão muscular, por exemplo, eu também preciso tratar da questão muscular. Tá? Então, às vezes a gente entende que eu vou aqui, vou tratar isso, depois se isso não der certo, eu vou tratar aquilo, se isso não der certo, aí eu trato aquilo. Eu considero isso um tiro bem dado no pé. Tá? Normalmente, quando a gente faz um diagnóstico bem feito, identifica tudo que está acontecendo, a gente começa a trabalhar em tudo. Tá? Aquilo que for trabalhável, tratável, a gente começa a agir. Tá? O que a gente observa, e agora a ciência já comprova, o que a gente já sempre fez, é que quando a gente faz isso, a tendência é uma resposta melhor. Tá? O paciente resolver muito melhor e muito mais rápido. Tá? Aqui, os que está usando há 5 anos, ele só mascara. Então, dá uma olhada se tem alguma outra alternativa de tratamento que possa ser indicada para você, que possa te ajudar nesse percurso, tá bom? Às vezes usando o aparelho também, às vezes, enfim, né? Quais as outras estratégias que poderiam ser adotadas para você? E aí a gente tem algumas outras coisas que talvez possam ser agregadas aí, que possam te dar um suporte bem interessante, tá? Pessoal, eu acho que eu respondi todas as questões, eu acho que eu não deixei, eu tentei ir lá para ver todo mundo. Gente, já é 20 horas? Oh, meu Deus, passou rápido, para variar. Eu sinto que eu ouço uma zoada do aparelho auditivo. Às vezes pode ser, né, em função da estimulação ali, tá? Aqui, se a Ju colocou, se eu tomar um relaxante muscular, pode ajudar no zumbido, se for de origem muscular, sinto vibração no ouvido. Me incomoda muito. Eu te sugeriria só tomar se houver indicação médica, e com indicação médica. Alguns relaxantes musculares não são feitos para uso contínuo, então muito cuidado, eles podem prejudicar o seu fígado. Não se automedica. Compra na farmácia sem indicação médica. Sim, mas se eu fizer o uso contínuo deles, eu posso ter um prejuízo. Então, se for indicado para você, é uma indicação que o médico vai fazer, tá? Eu não tenho como te dizer isso, Ju, o médico vai ter que avaliar, tá? Se isso pode ser benéfico ou não. Algumas pessoas relatam uma melhora, boa parte das pessoas, talvez o meu meio seja já contaminado, porque se chegou para mim é porque não teve tanto benefício, é óbvio, tá? Mas assim, boa parte das pessoas que chegam para mim não tem tanto benefício assim dos relaxantes musculares, precisam de uma intervenção mesmo, né? Às vezes manual, às vezes a gente utiliza alguns equipamentos para poder ajudar nesse equilíbrio muscular, tá? Mas se você for tomar, eu peço encarecidamente, não faça isso aleatoriamente sem uma orientação médica, e enfim, porque você pode aí ter complicações outras, tá? Cela, não sei o que aconteceu, primeiro zumbido ou uma contração muscular do lado direito. Olha,
Independente disso, avalie se os dois podem estar interligados, e se estiverem interligados, trate, tá? Talvez você tenha que tratar os dois, talvez tratando só a questão muscular já resolve o zumbido na jogada, tá bom? E às vezes é isso que você tá colocando aqui, que você não sabe se tá ouvindo de um lado só, se já tá ouvindo dos dois. Às vezes essa sensação, dessa percepção, ela muda. Isso não quer dizer que o zumbido passa. Lembra, zumbido não é uma doença, é um sintoma. Então ele não tá andando pela sua cabeça, indo para um lado ou para o outro. É simplesmente que, como ele tá no cérebro, muitas vezes a percepção dele pode se dar de um lado ou de outro, ou dos dois, tá? E pode ser que em algum momento eu perceba ele na cabeça, ao invés de só desse lado, como eu percebia antes, ou nos dois lados, ao invés de um lado só, tá bom? Sandra colocou que tem perda de audição e zumbido, tá? Ambas as situações podem ser tratadas, Sandra, procura ajuda. Ok, pessoal, eu vou sair porque a gente já chegou no nosso horário. Eu quero agradecer mais uma vez vocês estarem presentes nesse Novembro Laranja. Obrigada pela companhia, obrigada pelas perguntas. Eu espero que a gente possa ter esclarecido as dúvidas de muitos de vocês e quem sabe trazer esperança e trazer uma força e trazer um incentivo. Busquem ajuda. Zumbido, hiperacusia, misofonia tem tratamento, tá? E tem solução pra gente. Ninguém tá falando aqui prometendo cura, apesar de a gente saber que são possibilidades, mas são situações em que esse tipo de promessa a gente não pode fazer. Mas que a gente tem saída e sim, tem casos, sim, existem, tá? Na próxima quarta-feira, a nossa live vai acontecer às 20 horas e a gente vai ter o privilégio de conversar com a Irailma, que foi uma paciente minha, com uma situação de uma hiperacusia bastante importante, com bastante prejuízo na qualidade de vida. Ela vai contar um pouquinho para vocês a experiência que ela teve, que não foi muito fácil e que hoje está em completa remissão. Ela não tem nada de sensibilidade, ela está livre dessa sensação. Então, quarta-feira que vem eu espero vocês aqui às 8 horas, vai ser um pouquinho mais tarde, porque ela é palmeirense e tem jogo do Palmeiras. Eu vou te entregar, Irailma, vou contar que é verdade. E aí ela vai aproveitar para ver o jogo do Palmeiras e espero que ela venha bem feliz, que o Palmeiras ganhe. Desculpe aí com quem o Palmeiras vai jogar, mas para ela vir feliz para nossa live, né? Vamos torcer. Tá bom, pessoal? Um beijo grande, até a próxima semana. Muito obrigada, tá?